Olá, pessoal. Tudo bem? Então, tá bom. Prazer participar aí. Agradeço o convite, né, do Congresso Online de Urgência e Emergência. Muito contente de poder participar um pouco, poder adicionar um pouco na formação de vocês. Então, hoje, vou compartilhar aqui a minha tela com todos vocês. Só um minutinho. Ok. Acho que vocês devem estar enxergando aí a minha tela e eu vou abrir a apresentação. Hoje a ideia é que nós conversemos um pouquinho sobre Covid-19 de um modo geral e quais as implicações, né, da pandemia que vivemos para a biossegurança no ambiente pré-hospitalar e no ambiente hospitalar. Tá? Acho que é muito importante lembrar que essa aula está sendo gravada hoje no dia 29 de setembro, as coisas mudam muito rápido, mas com certeza algumas informações vão ser muito úteis para vocês. Tá? O que a gente vai discutir hoje? Primeiro, introduzir e compreender a pandemia, né, a linha do tempo, reconhecer as doenças, compreender os mecanismos de transmissão, os cuidados no atendimento pré-hospitalar, então quais são os principais riscos, quais medidas são adotadas como prevenção, o uso correto de equipamentos de proteção, né, e evidências, possibilidades para a criação de ambiente seguro, a volta normal, novo normal. E basicamente é isso. Eu fico aberto aí para uma possível discussão ou dúvidas para quem quiser. Eu vou deixar o meu endereço de e-mail, tá? Meu contato também pelo Instagram, para que a gente possa entrar em contato no caso de qualquer tipo de dúvida. Então, a pandemia, dentro de um cronograma, como todos vocês devem lembrar, né, a doença chamada Covid-19 surge, na verdade, de um levantamento de um grupo de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, né, uma província chinesa, e o que havia em comum é que 44 desses indivíduos que tiveram essa pneumonia, inclusive muitos evoluíram para óbito, frequentaram o mercado municipal, o wet market chinês de Wuhan, né, um mercado onde eram comercializados aí frutos do mar e alguns pequenos mamíferos. Né? Então começa a se investigar a possibilidade de um agente etiológico comum para todos esses quadros de pneumonia. Em 12 de janeiro já, então 12 dias depois, a gente tem a identificação do vírus com sequenciamento genético completo. Em 13 de janeiro é registrado o primeiro caso fora da China, na Tailândia. 835 casos já haviam registrados na China nesse momento. Então se percebe um rápido espraiamento da doença, e em 2 semanas já estava fora da China e começa a causar uma certa preocupação nas comunidades internacionais. E em 26 de fevereiro de 2020 a gente vai ter o primeiro caso no Brasil, né, no caso em São Paulo, um indivíduo brasileiro que tinha viajado para a Itália, que volta, né, encontra inclusive alguns familiares e no dia seguinte percebe que está sintomático e procura um hospital privado grande aqui da cidade de São Paulo. Nesse momento, em 26 de fevereiro, já havia mais de 25 mil casos registrados na China. Em 11 de março de 2020, casos registrados em quase todos os países do mundo, e a OMS, talvez tardiamente, declara aí a pandemia e dispara uma série de ações de cuidado em saúde ao redor do mundo. Em 24 de março de 2020, São Paulo, primeiro estado do Brasil a declarar medidas de distanciamento e quarentena. Em 23 de maio de 2020, o Brasil dispara no número de casos, sendo o segundo país do mundo com mais casos registrados. E em 12 de junho, as autoridades de saúde consideram o Brasil como o novo epicentro global da doença. É o segundo país em casos totais, o terceiro país em óbitos, mas o primeiro país em casos dia. Então, o Brasil, em junho, entra para o país com um número mais acelerado de casos por dia. Em junho ainda, o Brasil ultrapassa 1 milhão de casos, uma marca que depois seria também alcançada pela Índia, que já havia sido alcançada pelos Estados Unidos. Em 29 de junho, de acordo com a OMS, né, e a Associação Pan-Americana de Saúde, 1 de cada 4 mortes nas Américas vinha ocorrer no Brasil. Em julho de 2020, a gente começa a perceber novas ondas em Europa e Ásia, que agora em setembro a gente percebe, principalmente na Europa, França, Reino Unido e Espanha, novas ondas com um grande número de casos, inclusive nova mobilização hospitalar para reserva de leitos para possíveis pacientes de Covid e novas medidas restritivas. Tá? Em 6 de agosto de 2020, o Instituto Butantan cogita o término da fase 3 de ensaios clínicos já em outubro e a possibilidade de início de produção de 5 milhões de doses da vacina Sinovac também no próximo mês, a vacinação prioritária de profissionais de saúde em São Paulo até o final do ano. Em 8 de agosto de 2020, o Brasil ultrapassa então a marca de 3 milhões de casos de Covid-19, com mais de 100 mil óbitos. Em 11 de agosto, vocês devem lembrar que o Vladimir Putin anuncia, de forma pioneira, a liberação de uma vacina, né, no caso
a vacina num golpe aí de marketing e política, né, acaba sendo denominada Sputnik V, fazendo referência aos outros 4 foguetes, né, a outros 4 foguetes Sputnik que tinham sido lançados durante a corrida espacial, mas depois de alguns dias, o Vladimir Putin, na verdade, volta atrás e refere que o que ele estava querendo mencionar era uma facilitação da homologação da vacina, no caso dos ensaios clínicos de fase 3 terem bons resultados na Rússia. Em 28 de setembro de 2020, o mundo ultrapassa a marca de 1 milhão de mortos por Covid-19 e agora, recentemente, né, na data de hoje, a Anvisa anuncia facilitação e preparo para que possível distribuição e produção de vacina se inicie no Brasil em até 20 dias após o término de testes, alguns deles já previstos para iniciar em outubro. Então pode ser que quando vocês assistam essa aula, a coisa toda esteja um pouco mais encaminhada, né? Aqui um dashboard, um track map, todos vocês já devem estar um pouco familiarizados, né, da John Hopkins University. Quem não tiver familiarizado ainda, eu recomendo, né, de repente, poder acompanhar a pandemia no mundo. Como vocês percebem, eles trazem dados atualizados, né, com um déficit aí de cerca de 24 horas, sobre a quantidade de casos globais, né, no momento o mundo tem mais do que 33 milhões de casos, com mais de 1 milhão de mortos. Tá? No Brasil, particularmente, né, nós temos atualmente quase 5 milhões já de casos confirmados, com 142 mil óbitos acumulados. Vocês percebem aí uma concentração da doença inicialmente nas cidades litorâneas e nas grandes capitais, mas agora um fenômeno também da interiorização da doença observada, com também um grande número de óbitos registrados. Tá? Aqui um outro gráfico muito interessante, alguns gráficos internacionais eu vou trazer. Esse gráfico é um gráfico que fala sobre, comparando diferentes lugares do mundo, a quantidade de casos confirmados diariamente. Então você percebe que o Brasil, assim como outros países com população muito grande, muito povoados, como a Índia e os Estados Unidos, permanecem há algum tempo mantendo um número de casos muito alto, e a gente percebe uma nova curva em ascensão de países europeus, né? É o caso aí da França, do Reino Unido e da Alemanha, né? Países asiáticos parecem estar conseguindo um controle melhor da doença, é o que a gente observa aqui para Japão, Coreia do Sul e China, tá? Sobre óbitos, o padrão gráfico também vai ser muito semelhante, uma nova elevação para países europeus, né? E o que aqui um destaque para a elevação de óbitos recente na África do Sul, e aí a comunidade começa a observar e ter um pouco mais de cuidado com isso, e países bem povoados como Índia, Estados Unidos e Brasil permanecem já há muitas semanas com um número elevado de óbitos, tá? Aqui um gráfico que vai comparar com relação a anos anteriores para todas as idades, o quanto a pandemia pode ser significativa no número realmente de óbitos, tá? Então, quanto de porcentagem a gente teve comparado à média de anos anteriores de óbitos devido à pandemia. Percebam que no período compreendido entre março e abril, né, desse ano, a gente teve para alguns países, por exemplo, a Espanha, um aumento de até 150% de óbitos, então um aumento muito relevante da quantidade de óbitos, né? O mesmo observado para a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, todos apresentando aí uma porcentagem elevada de óbitos por pela mesma causa que Covid-19, comparado a óbitos em geral que a gente tinha anteriormente. O Brasil não é contemplado nesse gráfico, mas é importante lembrar que locais como Manaus, por exemplo, chegaram a ter óbitos, um aumento do número de óbitos comparados aos anos anteriores, que superou até 500%. Então, vocês percebem que o Brasil, em algumas regiões, a gente teve uma situação muito crítica. Aqui em São Paulo, a elevação de óbitos estimada é de cerca de 25% a 30% no pior período, que é o período de junho. E atualmente, agora, final de setembro, então, como a gente está, a gente ainda tem alguns estados com um aumento do número de casos, então Amazônia, Roraima, com aumento de número de casos. A maioria dos estados do país já estão em instabilidade ou em queda. Então a gente tem aí, aparentemente, o melhor controle aí da doença do país nas últimas semanas, e o que se observa, né, se traduz basicamente no número de mortes por Covid-19, que sofre uma queda lenta, mas uma queda, e além disso o número de internações. Então a taxa de ocupação hospitalar diminuiu muito nas últimas semanas, tá bom? Então, pessoal, vamos pular agora para a parte de reconhecimento da doença, tá? Sobre a doença. Como a gente sabe, a Covid-19 se representa realmente por uma síndrome gripal em até 80% dos casos, com melhora espontânea até 7 dias. Em 20% dos casos, a gente pode evoluir para uma pneumonia. E desses, 5% podem evoluir aí para uma falta de ar grave. Formas de transmissão, como vocês já devem estar cansados de saber, geralmente vai ocorrer
por aerosóis ou por gotículas, né? Então, ao tossir ou espirrar, o indivíduo pode espalhar essas partículas virais para o ambiente e outro indivíduo pode ser infectado diretamente pelo contato dessas gotículas no ar ou pelo contato aí de mãos que podem ser levados aos olhos, né, a mucosa oral, a mucosa nasal, causando a infecção. Os sintomas mais valorizáveis, ou seja, os sintomas com valor preditivo mais alto, como vocês também já devem saber, febre, perda de olfato, falta de ar, perda do paladar e tosse seca persistente, mas como uma síndrome viral pode causar diversos outros sintomas. É interessante falar que estou levantando isso, principalmente das maiores coortes que a gente tem sobre a doença, né, algumas coortes, pelo menos, por exemplo, chinesas, né, do início da pandemia, que mostraram mesmo essa prevalência mais importante dos sintomas. Eu não sei se alguém que está assistindo a aula já teve Covid, ou conhece alguém que teve, e sabe da importância de todos esses sintomas. Além disso, é importante mencionar, nesses primeiros estudos chineses sobre um banco de pacientes muito grande, a gente não tinha dados ainda concretos sobre a presença da anosmia, que também se apresenta hoje em dia como um dos sintomas mais prevalentes para a Covid-19. E aqui, como eu já mencionei, já introduzi um pouquinho, agora se aprofundando um pouco mais, é um artigo bastante didático da revista Circulation Research, que fala e apresenta pela primeira vez a doença em um modelo de 3 fases. Tá? Esse é o modelo talvez mais fácil de entender o que é a doença. Primeira fase, uma fase de infecção precoce, leve, né, uma gripe mesmo, que ocorre uma infiltração e replicação viral em vias aéreas superiores. Tá? Isso costuma durar até 5, 7 dias, com uma possível resolução, como mencionei, para 80% dos casos. 20% dos pacientes podem evoluir para uma fase de pneumonia moderada por ação citopática direta, por dano alveolar direto causado pelo SARS-CoV-2, né? Então, o SARS-CoV-2 vai se ligar a partir da enzima conversora de angiotensina 2, né? As células, principalmente pneumócitos do tipo 2, vai, por causa disso, prejudicar a produção de surfactante, causar algum grau de infiltrado alveolar, pode causar algum grau de dispneia, mas geralmente é uma pneumonia de vidros foscos, de vidro fosco periférico esparso, né? Não é uma pneumonia tão grave quanto a gente vai observar nessa terceira fase da doença. Na terceira fase, o que ocorre é uma fase de inflamação sistêmica grave. Aqui, além da ação citopática viral, a gente tem uma reação imunológica muito intensa, muito exagerada, que acaba causando lesão pulmonar, mas não só isso, lesão de órgãos também à distância. Então, a gente pode ter lesão renal, lesão hepática, a gente pode ter comprometimento também do sistema nervoso central, por essa fase que a gente chama de uma ocorrência, né, um fenômeno que a gente chama de tempestade de citocinas, tá? Então aqui um gráfico muito interessante que mostra justamente isso que a gente conversou agora. E aqui um outro artigo do Journal of Heart and Lung que fala também, né, a presença da resposta viral nas primeiras fases da doença, seguido por uma resposta do hospedeiro maligna, né, a tempestade de citocinas, a fase hiperinflamatória, que aí sim é muito difícil de controlar, e o paciente inclusive pode evoluir com miocardite, com falha cardíaca, né, com CIRS, choque, síndrome de desconforto respiratório agudo, entre outras complicações. Tá? Pessoal, principais fatores de risco, então isso desde o início da pandemia também a gente tenta levantar, até para triar, né, atendimentos e perceber quais pacientes podem ser prioritários. Primeiro fator de risco muito importante é a idade maior que 60 anos, né, uma provável piora relacionada à deficiência imunológica e comorbidades. Depois disso, sexo masculino, então hormônios como fator protetor, no início se pensava nisso, mas na verdade o que se observa hoje é que talvez os homens tenham comorbidades com pior controle do que mulheres, e além disso demorem mais tempo para procurar o sistema de saúde, o que acaba acarretando, né, que esses pacientes cheguem piores e tenham piores desfechos no ambiente hospitalar. A presença de comorbidades também é conhecida como um fator que pode precipitar piores desfechos, então hipertensão, cardiopatias, distúrbios metabólicos como obesidade e diabetes, doenças respiratórias crônicas e neoplasias, além de condições sociais, etnias e habitação também como um grupo importante de fatores de risco, né? Então, indivíduos que moram em guetos, têm uma condição social desprivilegiada, indivíduos negros para alguns locais, né? Índios, asiáticos de periferias fora da Ásia, esses pacientes podem sim ter somente esse fator como um fator para pior desfecho, tá? Compreendendo então os mecanismos de transmissão para a gente entrar um pouco mais sobre essa parte da biossegurança. Como o vírus invade o corpo? Então, como a gente já mencionou, o vírus vai invadir o corpo em contato com a mucosa conjuntival, respiratória ou oral, ou a partir da inalação direta através de mãos e superfícies, e outras vias também, via fecal, digestiva, transplacentária, leite materno,
Tudo isso tem sido pesquisado, já foi identificado o PCR viral positivo nesses materiais, porém não se sabe se esse vírus realmente é viável e capaz de causar infecção, tá? No momento, para leite materno, por exemplo, a gente sabe que não é contraindicado o aleitamento de mães que tiveram PCR para Covid positivo em algum momento, ou mesmo durante o momento do aleitamento, tá? Primeiro, porque não se consegue provar que pode existir transmissão a partir do leite, apesar desse PCR positivo, e mais do que isso, porque a gente sabe que a forma de Covid em neonato geralmente causa poucos danos, então as sociedades internacionais de pediatria, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam sim o aleitamento. Tá? Já mencionei aqui também, mas os vírus SARS-CoV-2 vão invadir as células humanas a partir dos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, né, além de um outro adjuvante, que é o TMPRSS2, que ajuda essa entrada do vírus na célula. Como eu já mencionei, a maior parte dos vírus vai invadir os pneumócitos tipo 2, mas esses receptores no qual as espículas virais se ligam também vão estar presentes em outras células de meros superiores, do tubo digestivo, do endotélio, rins, fígado, coração, entre outras, tá? Então, aqui uma representação de como ocorre essa entrada do vírus na célula e a possibilidade do vírus de infectar literalmente qualquer parte do corpo. Por quanto tempo uma pessoa elimina o vírus? Isso é uma dúvida muito comum. A gente sabe que o vírus pode ser eliminado, geralmente, na maioria dos casos, em até 14 dias, em casos leves e assintomáticos, e pode até ser eliminado por mais tempo em pacientes graves, né? Se fala em até 30 dias. É importante lembrar que o PCR positivo, após esse período, não significa necessariamente presença de vírus viáveis. Então, o PCR analisa a presença de material genético. Vírus destruído, carcaça viral, pode dar um PCR positivo, mas o que a ciência observou até aqui é que para a grande maioria das pessoas, depois de 14 dias, não existe mais risco de transmissão, mesmo que o PCR seja positivo, porque seria um PCR positivo de um vírus morto, provavelmente. Tá? Quanto tempo dura a imunidade? Isso é uma outra dúvida que muita gente pergunta, a gente na verdade não sabe ainda, né? Indícios comparativos, né? Tanto para estudos pré-clínicos realizados aí com animais, por exemplo, com primatas, quanto para comparação de outros coronavírus que causam coronaviroses humanas, a gente sabe que essa imunidade para coronavírus dura realmente alguns meses, mas costuma decair em número de anticorpos neutralizantes. Isso significa realmente perda da imunidade? Não sabemos. Então, lembra que os anticorpos são produzidos em linfócitos tipo B, que são células de memória, que são capazes de reproduzir esses anticorpos, se necessário, né? Com novo contato com a partícula viral. Então, a gente não sabe se essa queda que a gente tem observado, principalmente em primatas, realmente significa uma perda da imunidade, mas é óbvio que existe aí uma preocupação muito grande com isso. É importante lembrar que, passados 9 meses do início da pandemia, a gente tem, na verdade, 3 casos mais concretos no momento de reinfecção comprovada, né, desses milhões de casos que eu mencionei para vocês. Então, provavelmente, se existe perda de imunidade, ela deve ocorrer de uma forma mais tardia. Ok? Sobre transmissão e prevenção, então pensando um pouco mais ainda nessa parte de biossegurança, que é o tema da nossa aula, esse é um estudo muito interessante, realizado aqui no Brasil, né, que mostrou que sim, aqui circulam algumas linhagens diferentes de coronavírus, mas que essas linhagens diferentes não significam diferentes apresentações clínicas e nem diferentes tipos de transmissão da doença. O que é muito importante mencionar desse artigo é que ele é um artigo que mostra de forma concreta que medidas de intervenção no país foram sim capazes de reduzir a taxa de transmissão, né? Então, a taxa chamada de R0, a taxa de transmissão, quanto uma pessoa está sendo capaz de produzir para o conjunto de pessoas que ela vive na comunidade, mas é importante lembrar a urgência de medidas de testagem em massa, isolamento adequado, rastreamento de casos e fortalecimento do sistema de saúde no país, tá? Esse estudo é lançado mais ou menos na metade do ano e agora em setembro, né, a gente sabe que o país ainda sofre muito com a possibilidade, incapacidade, na verdade, de fazer esse tipo de situação. E aqui é um outro site que eu recomendo para vocês, tá? O NextStrain é um site, na verdade, que é infectologista, na maioria das vezes, conhece. É um site que vai falar justamente sobre diversas cepas de doenças infecciosas, né, e a circulação dessas diferentes cepas no mundo. Aqui um exemplo para Covid, mas também se pode observar lá exemplos para dengue, para febre amarela, chikungunya, zika,
sarampo, entre outras, e a gente observa como que essas diferentes cepas já circulam. Então, sim, existem muitas cepas diferentes de coronavírus circulando pelo mundo, mas isso não tem significado uma apresentação clínica diferente e nem uma possibilidade de reinfecção para indivíduos que já tiveram, pelo menos não de forma numerosa. Tá? Sobre transmissão e prevenção ainda, aqui uma revisão sistemática publicada na revista Cochrane, tá? Que mostraram que medidas de distanciamento preveniram de 44% até 81% de novos casos e de 31% até 63% dos óbitos. Tá? Mostrar que intervenções precoces reduziram gastos com prevenção e que disponibilização de medidas claras e educativas, bem como protocolos de prevenção, se demonstraram muito eficazes para o sucesso dessas medidas, tá? Esse estudo também mostra que profissionais de saúde com aventais longos, então, vocês devem lembrar que no início da pandemia tinha muita gente se vestindo com aqueles aventais de astronautas, né, capacetes e tudo mais, e na verdade isso causou mais exposição desses indivíduos, tá? Então hoje a gente sabe que profissionais de saúde que usem aventais longos, uma touca, um óculos, um face shield também adequado, né, e máscara, talvez tenha um risco menor pela maior facilidade de se desparamentar do que o indivíduo que usa aquelas roupas de astronauta, que inclusive às vezes tem zippers e algumas estruturas podem se tornar mais difíceis de higienizar, tá? Pessoal, então agora entrando basicamente nesses cuidados de atendimento pré-hospitalar e hospitalar, a gente sabe que indivíduos que trabalham nesses ambientes têm riscos relacionados ao contágio mesmo, mas também o manejo do pânico, estresse de familiares, o medo individual também de exposição. Então, se vocês por acaso estão trabalhando em hospitais, etc., vocês devem ter se perguntado nesse período de 9 meses diversas vezes se vocês realmente estavam sintomáticos. Qualquer pigarro ou qualquer aumento de frequência respiratória subir uma escada poderia significar a possibilidade de Covid, isso causa um grande estresse, tá? Além disso, a possibilidade do indivíduo, do profissional de saúde se entender como um vetor de transmissão da doença para a própria comunidade, a ausência de apoio familiar ou institucional durante a pandemia, né? Então a dificuldade de poder encontrar familiares ou de encontrar um apoio mesmo entre os indivíduos pares, porque você não pode abraçar, você não pode entrar em contato, e a carga aumentada de trabalho para todos os profissionais de saúde, né? Então indivíduos que aumentaram a carga de plantão, aumentou a intensidade de plantões, então indivíduos que trabalham em UTI, estão acostumados, poxa, já tem semanas que eu não intubo ninguém, e no último plantão eu intubei 8 pacientes, né? Isso foi comum a gente ouvir nos corredores, e com certeza causa um grande problema. Tá? Nesse sentido, quais as medidas adotadas como prevenção? Aqui um estudo mineiro que fala sobre a adesão a precauções padrão pela equipe de atendimento pré-hospitalar móvel de Belo Horizonte, Minas Gerais. O estudo foi realizado com 238 participantes, sendo 14% médicos, 10% enfermeiros, 47% técnicos de enfermagem e 27% condutores de ambulância. Tá? O que é interessante aqui, principalmente, é observar a variável de conhecimento de acordo com o grau de instrução ou de formação desses indivíduos. Então, percebam que o médico ele tem um conhecimento muito apurado sobre riscos de contágio, onde ele deve se prevenir, mas isso é muito diferente do que acontece com o técnico de enfermagem nesse estudo, ou mesmo com o condutor da ambulância, que vão ter um nível de instrução menor. Tá? Inclusive nível de vacinação contra outras doenças que podem ocorrer no ambiente hospitalar, por exemplo, hepatite B, por exemplo, vacinação tetânica, é uma cobertura menor, sendo que esses indivíduos podem sim estar expostos numa situação de emergência, principalmente os técnicos de enfermagem. Tá? Outras variáveis observadas nesse estudo, tá? É sobre a adoção de medidas de precaução padrão de forma habitual. Então, percebam que, na verdade, os médicos e enfermeiros têm uma cobertura maior, os técnicos principalmente, e o condutor quase sempre não adota, né, medidas aí de precaução padrão nos transportes, né? Outra coisa que é interessante perceber é a quantidade de homens que não adotam, né? Então o homem, como sempre, um pouco mais resistente a medidas de prevenção. Isso também pode variar de acordo com a idade, de acordo com o ano de formação, de acordo com o tempo de trabalho. Então o que a gente observa é que indivíduos que trabalham há menos tempo talvez não adotem mais essas medidas, talvez porque a quem trabalha mais tempo já conheceu, ouviu ou já se contaminou de alguma forma. Tá? E também a unidade de lotação. Indivíduos que trabalham em unidade de suporte básico costumam adotar medidas de prevenção muito menos do que indivíduos que trabalham em unidades UTI. Tá? Então aqui um gráfico que representa isso que a gente conversou, né?
E aqui, mais uma vez, a distribuição percentual de fatores facilitadores. Então, perceba que existem treinamentos, né, sobre noções básicas de controle de infecção, sobre riscos ocupacionais, e geralmente a gente percebe, mais uma vez, que a formação médica é mais privilegiada. Aqui um outro estudo internacional, também sobre estratégia de prevenção intra-hospitalar, tá, para a Covid-19, com 257 membros de hospital, e 46 pacientes, um total de 303 indivíduos, né, que foram expostos a 29 pacientes com Covid-19 confirmados. 186 pessoas na enfermaria, 70 no pronto-socorro, 40 no ambulatório e 7 pessoas em outros lugares. E aqui o que a gente percebe é a possibilidade levantada dentro desse estudo de contaminação intra-hospitalar, ou seja, você pega um indivíduo que teve todo o tempo internado, né, considerando aí tempo de incubação, né, e tempo de início de sintomas relacionados aí à doença viral, e você percebe o risco mesmo que existe de contaminação intra-hospitalar para pacientes de um modo geral, se existe o contato óbvio com profissionais de saúde que circulam, né, enquanto esses profissionais também têm o risco de se contaminar, tá? Então aqui eles demonstram toda a logística de preparação para evitar a ocorrência, né, no local desse estudo internacional, e mesmo assim ocorre aí a transmissão. Aqui um outro estudo, na verdade, da Coreia do Sul, né, que mostra basicamente a organização do hospital, provavelmente o serviço de saúde que vocês atuam também teve uma organização estrutural mesmo, uma infraestrutura diferenciada, com atendimento de pacientes COVID, às vezes em tendas fora do hospital, e alguns fluxos de corredores isolados, né, seja para esse paciente ir fazer uma tomografia, ou ser encaminhado à internação em blocos também isolados, né, e isso foi implementado justamente durante a pandemia para muitos lugares. No Hospital das Clínicas, que é um dos hospitais em que eu trabalho, a gente percebeu que o hospital foi completamente reestruturado para o atendimento prioritário desses pacientes graves em São Paulo, tá? Ok. Agora falando basicamente sobre como estabelecer um ambiente seguro de trabalho, tá? Então a gente já mencionou aqui mais ou menos, mas lembrar que medidas de segurança e prevenção assumidas em serviços essenciais são a preferência de trabalho remoto, quando possível, são prevenção sistemática, isolamento e quarentena, o reforço de medidas e recursos de higiene, a campanha informativa sobre orientações e o retorno gradual com planejamento de segurança. Então, pessoal, além disso, também é importante lembrar da disponibilidade e reforço da necessidade do uso de EPIs, a importância do descanso mental, do suporte psicológico, né, de protocolos de atendimento e tratamento e treinamento das equipes, e a testagem em massa, que infelizmente, mesmo dentro dos hospitais e serviços de saúde, a gente conhece muitos médicos, enfermeiros, técnicos, que tiveram dificuldade, pelo menos no início da pandemia, de se testar quando achavam que tinham sintomas, tá? E lembre-se que esses indivíduos são muito importantes de testar, não só pela exposição deles, que aumentaram então individualmente, mas também coletivamente, porque são indivíduos que em nenhum momento deixaram de circular, de frequentar transporte público, frequentar a própria casa, ou de visitar pacientes não Covid, né? Então, é muito difícil no nosso país a gente conseguir separar e manter profissionais de saúde trabalhando só com Covid e outros trabalhando sem Covid. A gente teve diversos especialistas, né, que sejam reumatologistas, intensivistas mesmo, até pediatras, dermatologistas, que acabaram migrando para a área de atuação Covid, cirurgiões, né, acabaram migrando para UTIs, ou para enfermarias, ou para pronto-socorros, para trabalhar também com Covid, devido à necessidade que houve durante a pandemia, e ao mesmo tempo eles continuaram atendendo seus pacientes não Covid, e existe sim um risco de transmissão. Então, muito importante a testagem desses indivíduos profissionais de saúde. O trabalho remoto é outra coisa que foi estabelecida sempre que possível. Então, áreas administrativas, né, do hospital, sempre que possível, reuniões realizadas de forma remota. Tá? O monitoramento e detecção precoce, então, como eu já falei, a importância não só de medir a temperatura desses profissionais, que se apresentou como um dos protocolos aí de segurança estabelecidos em ambientes hospitalares e agora também em diversos outros ambientes, mas a possibilidade de fazer testagem periódica, que seja a cada 15 dias, com testes sorológicos para esses indivíduos nos locais que se tiveram aí uma condição melhor. No Brasil, muito difícil ter observado isso. O reconhecimento precoce de sintomas, tá? Então, afastamento bem indicado, retorno ao trabalho no momento certo, a garantia de um ambiente de trabalho seguro e bem controlado, né? E sobre os testes diagnósticos, sempre lembrar quando e como. O PCR, né, a detecção do RNA viral, então, através da coleta de suave nasal e de orofaringe,
torna-se mais sensível a partir do terceiro dia, mas essa carga viral em vias aéreas superiores tende a diminuir a partir do sétimo, quando aumenta, na verdade, a sensibilidade de testes sorológicos, né, seja por IgM, IgG ou IgA, tá? Então, sempre importante lembrar isso. Antes, o indivíduo pode não ter sintomas, não ser capaz de transmitir a doença. Até o terceiro dia ele pode ter sintomas, mas o teste de PCR pode ainda ser negativo. A sensibilidade do teste ainda é pequena nesse período. E do terceiro ao sétimo, a presença a partir do sétimo, a presença da carga viral em orofaringe e nasal é menor, mas a sorologia torna-se positiva, tá? Aqui, mais uma vez, falando sobre isso, um estudo que mostra a possibilidade de falsa positividade com relação a indivíduos com dengue, né? Na verdade, foi um levantamento que foi feito em Singapura, que depois caiu, na verdade. Hoje os testes a maioria dos testes apresenta aí uma sensibilidade muito boa e também uma certa especificidade aceitável, mas é sempre importante lembrar que os testes sorológicos apresentam uma grande variedade, né, de produtores, então sempre checar aí a possibilidade de falsos positivos e falsos negativos também para essa estratégia. Ainda sobre triagem e detecção, como eu mencionei, a ideia de medir a temperatura da equipe no início e final do turno, a busca ativa de indivíduos sintomáticos, então questionamentos que podem ser realizados de forma semanal sobre a presença de algum sintoma, a solicitação que indivíduos de alguns com sintomas gripais avisem imediatamente as chefias e preenchimento de formulário em caso de sintomas, tá? Importante também cuidados em casa, então estar bem, não transmitir, voltar bem, para conter um possível contágio desses profissionais de saúde também na sua comunidade, né? E o reforço de medidas de higiene, como a gente sabe, a importância extrema da disponibilidade de pontos de gel gera a pandemia, agora mais ainda, né? A realização correta da limpeza e higienização das mãos, a orientação diária sobre distanciamento social, né? E a distanciamento entre pessoas e mesas. O acesso à informação, pessoal, é uma estratégia de prevenção que muitos esquecem. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de dar essa aula para vocês. Não deixa de ser uma estratégia de prevenção da Covid, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente falhou muito no nosso país desde o princípio. A capacidade da ciência de produzir uma linguagem fácil, acessível para a comunidade, porque isso é uma estratégia de prevenção e a gente evita que falsas notícias, como a gente viu diversas vezes no nosso país, sejam veiculadas por autoridades políticas ou pessoas que não têm um envolvimento realmente com a área da saúde, tá? O afastamento bem indicado, o retorno seguro, né, quando necessário, então, como eu já mencionei, o afastamento por pelo menos 14 dias e considerar a testagem para retorno. E o retorno ao trabalho deve ser realizado com segurança e bem-estar. Então, os indivíduos que retornam devem estar sintomáticos há pelo menos 72 horas, com a febrise como a melhora importante dos sintomas respiratórios, tá? E no retorno ao trabalho, né, às vezes a gente ouve falar, já peguei Covid, não pego de novo, nada disso, como a gente mencionou aqui. A gente sabe que essa imunidade pode sim decair, já existem casos registrados de reinfecção, então retorno ao trabalho obrigatoriamente deve ocorrer com o uso de máscaras, tá? Assim como em todo ambiente de convívio hoje em dia, exceto o ambiente domiciliar, é óbvio. Novamente, algumas medidas estão sendo assumidas em serviços essenciais, não só os hospitalares, né? Entre eles, por último, eu queria mencionar aqui novamente a disponibilização prioritária de vacina. É muito provável que agora, em outubro, a gente já tenha aí um avançar e talvez até a conclusão de alguns ensaios clínicos de fase 3, e com isso a gente deve ter a disponibilização de vacina prioritária para profissionais de saúde de um modo geral, tá? Deve ser o primeiro grupo vacinado, justamente por isso que a gente mencionou a grande circulação intra-hospitalar e mesmo na comunidade desses indivíduos que não puderam em nenhum momento parar de trabalhar, tá? Então, pessoal, resumindo tudo que a gente conversou aqui, medidas adotadas para prevenção, a triagem e detecção precoce, reforço das medidas de higiene, o acesso à informação e o afastamento bem indicado, o retorno seguro, tá? São as medidas básicas principais. Dúvida que ainda às vezes surge, primeiro, lembrar do uso adequado da máscara, né? A máscara deve cobrir nariz e boca, né? Máscaras N95 devem ser utilizadas, principalmente durante a manipulação de pacientes COVID positivo, pelo risco de aerosolização no ambiente hospitalar. Lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene frequente das mãos e que as luvas descartáveis devem ser trocadas a cada uso e a higienização de materiais deve também ser realizada com frequência, tá? A máscara N95 em particular, muita gente tem dúvida, o uso adequado deve ter uma boa vedação, então indivíduos que tenham barbas longas, piercing, que prejudiquem a vedação,
devem evitar aí esses dispositivos ou a barba, e essas máscaras podem ter uma duração variável de até 14 dias, dependendo do fabricante, né? As máscaras N95 têm uso compartilhado com obras de engenharia, né, que levantam poeira e tudo mais, e essas N95 de obras, geralmente são N95 mais rígidas, que costumam durar mais tempo, tá? Para o ambiente hospitalar, isso se torna um pouco diferente, geralmente são as máscaras que têm uma característica mais maleável, né, e uma duração também menor, tá? Então, sempre identificar na N95 que vocês usam, qual é o tipo de material que é feito, qual a recomendação do fabricante sobre dias de uso. Lembrar que máscaras com válvula de fluxo geralmente são utilizadas em ambientes, novamente, da construção civil, mas para o ambiente hospitalar podem não ser as mais adequadas. Por quê? Porque essa máscara de fluxo unidirecional, elas impedem que você aspire algum tipo de secreção ou de poeira, por causa da construção civil, mas não impede que você solte isso para o ambiente. Então, mais uma vez, o profissional de saúde como um possível vetor importante, né, de coronavirose, podendo causar transmissão intra-hospitalar, então não é o mais adequado para o ambiente hospitalar N95 que contém válvulas de fluxo, tá? Lembrar que a N95 deve ter uso reservado para ambientes com pacientes confirmados ou para realização de procedimentos em pacientes suspeitos, né? O Face Shield, uma coisa que muita gente tem dúvida também. Então, o uso adequado do Face Shield, ele é um instrumento a mais para evitar justamente o acúmulo de secreções respiratórias do paciente examinado na face do indivíduo examinador, né, de modo que, de alguma forma, a gente possa levar essa secreção para a mucosa nasal, oral ou ocular. Lembrar que a cabeça e pescoço chegam a ser manipulados pelas nossas próprias mãos até 50% mais vezes do que todo o resto do corpo. Toda hora a gente está coçando o nariz, coçando a boca, coçando as bochechas, e a Face Shield serve justamente para isso. Proteger que existam gotículas no rosto e proteger também que o indivíduo manipule o rosto. Tá? Elas devem cobrir o rosto até o final do queixo, podem ser usadas juntamente com óculos, porém esse uso pode ser redundante, né? E máscaras longas podem atrapalhar procedimentos, por exemplo, a necessidade da realização da báscula durante a intubação. Elas podem ser reutilizadas desde que higienizadas frequentemente, e a indicação, mais uma vez, para a realização de procedimentos de casos suspeitos ou uso em ambientes com pacientes confirmados, tá? Pessoal, então, como criar um ambiente seguro? Acho que é a meta principal dessa aula, e lembrar que o ambiente seguro não se dá por uma única medida, então uma associação de diferentes medidas que podem provocar o bloqueio da chegada viral aí com maior efetividade. A gente tem diversos estudos publicados sobre a diminuição do risco de transmissão intra-hospitalar da COVID, né? E todos eles contemplam essas diversas estratégias combinadas, né, para conseguir realizar a prevenção. Sobre a volta ao normal, né, a adequação do chamado novo normal, isso tornou um jargão comum aí durante a pandemia. A verdade é que o mundo mudou e deverá estar diferente aí agora para sempre. O mundo que existia até janeiro de 2020 não deve voltar, na verdade o mundo nunca deve ser o mesmo, e a gente deve tentar se adaptar para chegar mais próximo à realidade agradável, né? Dentro dessa ideia de voltar para a realidade melhor do que a gente viveu aí nos últimos 9 meses, que os cientistas internacionalmente falam, do que a gente vive basicamente hoje, a estratégia do martelo e da dança, né? Traduzindo um pouco melhor para o português, a estratégia do morde a sopra, né? Ou Hammer and Strategy, que é justamente medidas iniciais duras, como foram realizadas em todo mundo, inclusive no Brasil, medidas de quarentena para reduzir o número de casos, então a martelada mesmo, com a reabertura gradual e cuidadosa, como a gente vive hoje no nosso país, né, em alguns lugares, infelizmente, a gente ainda vê algum pessoal se atropelando, indo para bar, balada, etc., mas que isso seja feito de forma gradual e cuidadosa, com uma vigilância constante, como uma dança, porque a gente sabe que o número de casos, enquanto não houver aí realmente a prevenção farmacológica, do ponto de vista de vacina, eles devem aumentar e diminuir ao longo da história e dos próximos meses, tá? Então, aqui um gráfico que mostra justamente isso, para quem não faz nada, se tem um aumento aí muito acelerado, a mitigação, que são medidas não efetivas, também um aumento, e aí se você usa a estratégia do martelo, estratégia de distanciamento, quarentena, orientações, consegue reduzir, né, drasticamente aí esse pico, e depois é muito esperado que ainda tenha alguns surtos da doença, tá? Pessoal, eu acabo aqui essa aula com vocês, queria novamente agradecer pelo convite, me colocar à disposição
para possíveis dúvidas, e terminar, muito interessante esse livro que eu li justamente durante a pandemia, para mim foi muito interessante, acho que um trecho do livro, para quem não sabe, o Amir Klink é um indivíduo que sai de Namíbia, na África, né, remando uma canoa, né, num mar que não tinha motor, numa época que não existia nem GPS para uso, então se guiando pelas estrelas, e ele em cerca de 100 dias chega aqui em Salvador, né. Lógico que ele passa por diversos apuros, e aí uma frase dele do livro, do início do livro, na verdade, falando que ele viveu noites de ardentia, com dedos no leme, olhos no horizonte, e que ele descobriu durante esse trajeto a alegria, na verdade, de transformar essas distâncias em tempo, né? Descobriu como é bom chegar quando se tem paciência, e que para chegar onde quer que seja, ele aprendeu que não é preciso dominar a força, mas sim a razão. É preciso, antes de mais nada, querer. Então fica aí a lição para a gente que está sofrendo bastante, né? Para quem é profissional de saúde com a Covid-19 nos últimos meses, né? E a possibilidade que a gente saiba lidar melhor com isso, e aprender e tirar algum aprendizado de tudo isso, tá bom? Como mencionei, eu estou aberto aí a possíveis dúvidas. Se vocês puderem me seguir lá no Instagram, né? @infectologista, é um Instagram que coloca coisas sobre mesmo a pandemia ou sobre outros dados de infectologia. E estou à disposição também no meu e-mail aí para conversar sempre com vocês. Muito obrigado a todos, tá? De novo, é um prazer poder estar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite. Tá bom? Pessoal, um abração, nos vemos.